Boa tarde para todos. Estamos retornando 2 semanas após o primeiro módulo para continuarmos a sequência de palestras que nós estamos proferindo sobre planejamento para a mitigação dos riscos na movimentação de cargas pesadas. Eu agradeço a atenção que vocês me dispensaram na palestra anterior, há 15 dias atrás, e pelas informações que nós recebemos dos organizadores desse evento, não houve nenhum dos interessados que houvesse comprado apenas, vamos dizer, um primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. Então, nós havíamos planejado essa sequência de palestras, sendo a primeira palestra mais gerencial, onde não iria me aprofundar tecnicamente, vamos dizer, exageradamente na primeira palestra, de forma a que todos tivessem interesse e somente aqueles realmente que trabalham na área, ou que tivessem aprofundar o seu interesse, que iriam, então, assistir os demais módulos, tá certo? Tendo em vista que todos os interessados que adquiriram o direito de assistir esse evento, todos adquiriram todos os módulos, então nós fizemos uma pequena reprogramação, que eu peço a liberdade de fazer, e que então hoje nós vamos agora retornar alguns pontos da palestra que passaram assim muito rápido, vamos dizer assim, da palestra anterior, para poder aprofundar já, porque a dificuldade de você fazer uma palestra gerencial e depois aprofundar, que, vamos dizer, é que você tem que passar as mesmas slides 2 vezes, né? Então nós vamos evitar daqui para frente, ou seja, de agora em diante nós vamos já retornar e aprofundar os slides que ficaram para trás. E nós vamos criar um módulo específico para daqui 15 dias, específico para loadout, para embarque de estruturas offshore, ou módulos de plantas modularizadas. Vamos criar um módulo específico para embarques, tá certo? E todos os cuidados e acidentes relativos a esse assunto embarques vão estar separados nesse módulo. E para o último módulo, então, nós vamos analisar alguns acidentes, talvez hoje dê para chegar, né, num acidente do Big Blue, um acidente que ficou muito famoso, o maior guindaste do mundo naquela época de terra. E vamos, então, reprogramar um pouco a nossa palestra, certo? Espero que esteja de interesse de todos vocês. E muito obrigado desde já pela atenção. Com relação às perguntas, o que os organizadores estão me pedindo, que nós possamos dar esse aviso de que até meia hora no final da palestra vai estar abertas as perguntas. Nós vamos levar um pouco mais de tempo para responder todas. E meia hora após o final da palestra, então, vai ser fechado para novas perguntas. Quem quiser pode enviar para o e-mail dos organizadores as perguntas faltantes, tá certo? Então, vamos iniciar então. Boa tarde para todos. Voltando então ao tema, nosso tema é movimentação de carga pesada, seja ela extra pesada, média ou leve, necessita uma quantidade mínima de planejamento para que os riscos sejam mitigados. Esse que é o nosso assunto, é o enfoque que nós vamos dar, e nós vamos mostrar que quanto mais nós investimos em planejamento em termos de estudos técnicos, alternativas, verificações, certificação e comprovações, vamos dizer de um modo geral, sistemas de comunicação, equipamentos, vamos abordar todos esses aspectos. Então, nós vamos estar mitigando os riscos, não é? Que esse é o nosso interesse, de que o nosso planejamento, ou seja, o tipo de movimentação que nós devemos fazer, seja um sucesso. Então, nós vamos começar essa apresentação. Com um filme sobre a instalação da plataforma de PRA1, tá certo? Que foi feito através do consórcio PRA1 Módulos, que é composto pela Odebrecht e pela UTC, tá certo? Vamos apresentar esse filme. Ao longo do filme eu vou fazendo alguns comentários
para nós darmos continuidade à nossa palestra. Espero que seja de interesse de vocês. Imaginar para empreender, imaginar para crescer, imaginar para evoluir. E depois de muito imaginar, pesquisar para desenvolver, desenvolver para trabalhar. Essa é aquela operação de estamento do módulo 5, módulo de acomodação em terra. Depois de 2 anos transformando em realidade o que a imaginação do ser humano deu o nome de PRA1, é chegado o momento de embarcar os módulos da plataforma para que, enfim, eles ganhem o mar. Mas antes, vamos entender melhor o que é a PRA1. A PRA1 é uma plataforma fixa composta por uma jaqueta para uma lâmina d'água de 106 metros e 4 módulos, bombas, utilidades, alojamento e geração de energia. A PRA1 é parte integrante de um terminal oceânico componente do PDET, Plano Diretor de Escoamento e Tratamento de Óleo da Bacia de Campos, e escoará até 750 mil barris de petróleo por dia dos campos de Roncador, Marlim Sul e Marlim Leste. Foram 2 anos de trabalho intenso no canteiro de obras do consórcio PRA1 Módulos em São Roque do Paraguaçu, na Bahia, para enfim ver concluídos os módulos de utilidades, alojamento e de bombas sobre a carreira de embarque. E foi justamente com um olho no futuro e com muita força de vontade que no dia 9 de dezembro de 2006, as equipes do consórcio PRA1 Módulos embarcaram um módulo de bombas sobre a balsa H627 de propriedade da Rirema. Este foi o módulo mais pesado já embarcado no Brasil, com 7.600 toneladas, incluindo o peso dos patins de embarque. Para esta operação foram utilizados pela primeira vez no Brasil um sistema de 20 macacos verticais de 500 toneladas interligados de modo a compensar recalques diferenciais durante o embarque, um sistema de tração através de 4 stream jacks de 500 toneladas, 2 principais e 2 de reserva atuando na balsa e um sistema de bombeamento composto de 30 bombas hidráulicas de 1.000 metros cúbicos por hora, monitoradas via sistema central de computador. Toda esta tecnologia é de ponta para garantir a tolerância de nivelamento da balsa ao longo da operação de apenas 25 milímetros, especificada de forma a não danificar o cais de embarque existente no canteiro. Com extrema qualidade técnica e segurança apurada, no dia 15 de dezembro foi concluído o trabalho de embarque dos módulos, dessa vez com os módulos de utilidades e alojamento já integrados em terra firme, com peso total de embarque de 5.800 toneladas sobre a mesma balsa da Rirema. Trabalho concluído no canteiro de São Roque do Paraguaçu. Os módulos estão prontos para começar sua viagem ao seu destino final, a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Viagem que teria início no dia 5 de janeiro de 2007, quando aconteceu a operação denominada Tow Out. Em perfeita harmonia com o canteiro de São Roque, trabalharam também os canteiros da Tequinte, em Pontal do Paraná, e o canteiro da McLaren, em Niterói. A Tequinte era responsável pela jaqueta Rio de Janeiro. E a McLaren pelo módulo de geração. No dia 1º de dezembro de 2006, foi concluída a construção e montagem da jaqueta da plataforma. Pesando 6.300 toneladas, a jaqueta foi embarcada na balsa DGL-2, de propriedade da Petrobras, e deixou o canteiro em Pontal do Paraná no dia 27 de dezembro de 2006, em direção à Bacia de Campos.
mas todo o escopo de instalação era a responsabilidade do consórcio. A milhares de quilômetros dali, mais precisamente em Niterói, no canteiro da McLaren, trabalhava-se na construção e montagem do módulo de geração. Pesando 1.750 toneladas, o módulo é composto de um sistema principal, diesel, lavagem, incêndio, filtragem e aquecedor de gás. No dia 30 de dezembro de 2006, aconteceu o embarque do módulo de geração na balsa Superpesa 9. E no dia 4 de janeiro de 2007, a transferência do módulo para a Superpesa 10. No dia 8 de janeiro, a balsa deixou o canteiro em direção à Bacia de Campos. No dia 30 de dezembro de 2006, depois de viajar por 3 dias no Oceano Atlântico, a jaqueta finalmente foi lançada ao mar em seu destino final. Por ter tanques de lastro em sua estrutura, assim que lançada ao mar, automaticamente a jaqueta assumiu a sua posição vertical. No dia 31 de dezembro de 2006, até o dia 8 de janeiro de 2007, foram cravadas e cimentadas as 14 estacas, concluindo assim a instalação da jaqueta em alto mar. Para as operações em alto mar foi utilizada a Tialf, a maior embarcação guindaste do mundo, de propriedade da Rirema, que possui 2 guindastes com capacidade de 7.000 toneladas cada um. No dia 10 de janeiro de 2007, pesando 5.500 toneladas, os módulos de utilidades e alojamento foram instalados sobre a jaqueta. E no dia 11 de janeiro foi a vez do módulo de bombas, pesando 7.060 toneladas. Concluindo a montagem da PRA-1 em alto mar no dia 12 de janeiro de 2007, vindo de Niterói, no Rio de Janeiro, foi instalado o último dos módulos, o módulo de geração, pesando 1.800 toneladas. Mesmo com peças de dimensões tão grandes e construídas em lugares tão distantes, após 2 anos de planejamentos cuidadosos, as operações de instalação em alto mar foram concluídas com sucesso. Tudo se encaixou perfeitamente, sem nenhum dia de atraso e sem incidentes com os profissionais envolvidos. E em seguida, superando mais um grande desafio, em apenas 7 dias, colocou-se a plataforma viva e autônoma, podendo assim a Tialf se afastar da área, ficando todo o pessoal do consórcio PRA-1 e da Petrobras a bordo com conforto e segurança para os serviços finais de interligação e comissionamento. Para alcançar o sucesso neste empreendimento, o consórcio PRA-1 Módulos esteve sempre atento e atuante em cima de conceitos de fundamental importância para todas as fases do trabalho: qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Aos que trabalharam duro nestes últimos 2 anos no canteiro de São Roque do Paraguaçu, na Bahia, fica a experiência do trabalho em equipe e o engrandecimento de ter participado de um empreendimento como a PRA-1. Mas, sobretudo, fica o orgulho de ser não apenas uma pequena engrenagem dentro de toda esta estrutura, mas também um sonhador entre muitos outros que em conjunto acreditou que o seu trabalho era digno e que o resultado do seu sonho não era apenas belo, mas possível, e hoje é uma realidade para o futuro de todos os brasileiros.
as imagens falam por si só. Eu tive a felicidade de poder participar desse empreendimento, que contou com um grupo enorme de técnicos da mais alta qualidade para o planejamento detalhado de todas as operações que vocês assistiram nesses filmes. A equipe inteira da Petrobras que participou do SEMPES e do empreendimento fez um excelente trabalho. De nosso lado, no consórcio, nós tínhamos as equipes da Aldebrecht, as equipes técnicas da Aldebrecht e as equipes técnicas da UTC, que se somaram, eu diria, maravilhosamente para encontrar as soluções que nós usamos. Nós tínhamos como principal subcontratado a Herema, que eu diria, eu particularmente aprendi muito no convívio com a Herema nos últimos anos. São excelentes profissionais e o nível de detalhamento do planejamento é tão aprofundado que nos ensinou muitas coisas. Muito que eu estou apresentando hoje aqui são conceitos que eu aprendi com a Herema e que nós estamos agora adotando na Aldebrecht. É claro que tivemos os outros subcontratados, como a Megatransale, no içamento do módulo, no embarque, a Mamute também no embarque, e nossos consultores, como a Suporte, a Spezia e a Alfa, que estiveram sempre muito envolvidos nas nossas operações, que eu queria desde já agradecer, porque a construção da plataforma de PRA1, ela trouxe muita inovação para o nosso país. Vamos dizer, desde as movimentações de carga saindo das oficinas, peças de 150, 250 toneladas, nós tínhamos 16 eixos de SPMT, de carretas autopropelidas no canteiro. Nós fizemos içamentos de pisos de 600 toneladas com guindastes dentro do canteiro. Nós içamos o módulo 5, o módulo de acomodação, sobre o módulo 3, que é essa foto que vocês estão vendo, operação de 1.400 toneladas. Depois nós fizemos 2 grandes embarques, que conseguimos vencer as limitações do cais existente em São Roque, através dos cuidados que foram tomados. E depois nós tivemos todo o transporte, claro, o Cifestem, e a instalação em alto mar. Então, todas essas operações, a instalação em alto mar, nós fizemos escaneamento a laser dos cones de instalação, nós fomos na jaqueta, nós discutimos cada bumper, cada guia, cada batente, as dimensões, tudo isso, tanto a Herema como o nosso corpo técnico do consórcio fez todas as verificações e tudo isso sendo acompanhado pela nossa certificadora e também pela Warrant Surveyor, através do cliente da Petrobras. Então foi tão planejado e principalmente atender também o desafio de liberar a TIALF em 7 dias e deixar a plataforma viva durante a fase RUCAP. Então tinha uma equipe específica do consórcio tratando desse assunto, um desafio muito grande, e foi justamente a soma de todos esse planejamento e a mobilização dos recursos corretamente que possibilitou a economia de 20 milhões de dólares da mobilização de um flotel, como era inicialmente previsto na fase de concorrência desse empreendimento. Então, o flotel foi evitado através desse período de 7 dias da TIALF, onde nós tínhamos 500 homens a bordo da TIALF, durante a fase de interligação dos módulos para dar segurança, ou seja, o sistema de incêndio tinha que funcionar, e o ar-condicionado todo funcionando, a parte de catering funcionando e o L-ponto aprovado para que as pessoas pudessem, então, morar a bordo da plataforma, sendo que a única embarcação foi a TIALF quando ela se afastou. Então, esse também foi um grande desafio, enorme desafio, vencido pelo consórcio. Então, tudo isso foi propiciado pelo planejamento, certo? Então, o planejamento foi essencial, graças a Deus tudo deu certo. Então, vamos dar continuidade, então, às nossas apresentações, certo? Voltando, então, a alguns itens do plano de rigging que eu não cheguei a comentar na primeira apresentação, vamos lembrar, então, nossa ideia é pré-montar, pré-fabricar, construir em local abrigado, próximo do solo, com melhor qualidade, melhor produtividade, melhor nível de inspeção, o máximo das peças, ou módulos, ou subitens que nós pudermos, e com isso nós vamos então aumentando
o peso das peças a serem movimentadas, tá certo? Voltando então a alguns conceitos que nós já falamos aqui com vocês sobre os guindastes, um dos 2 itens que eu gostaria sempre de salientar, porque eu vejo esse erro em muitos lugares. Então, todo o peso que está pendurado aqui, seja o peso do equipamento, os acessórios de içamento, sejam manilhas, estropos, balancins, qualquer outro acessório ao içamento, também o bloco principal da máquina, o jibe, a bola, o bloco secundário, cabos, aquelas quantidades de pernas de cabo, tudo isso, as máquinas, no manual das máquinas, elas pedem que você soma tudo isso à carga içada. Isso mais o peso da lança é o que está fazendo a máquina tombar. Muitas vezes eu vi pessoas pegando o raio de giro errado, pegando aqui no pino da lança e não no raio de giro da máquina. Esses são 2 erros muito comuns de se pegar para quem está iniciando no trabalho de plano de rigging. É muito comum esse tipo de erro. Pediria que vocês tomassem cuidado para não repetir. Ressaltando mais uma vez, então, que todas as máquinas, no caso aqui é uma máquina treliçada, sobre esteira. Então, vamos voltar aqui. Existe uma faixa da tabela de capacidade da máquina, onde quem está atuando nessa faixa é a capacidade estrutural da lança ou da máquina. Essa faixa está sendo coberta, é um problema estrutural. E aqui, depois, quando o raio vai aumentando, então, existe um problema de tombamento. Então, como nós falamos, as máquinas sob esteira, certo? Treliçadas ou telescópicas, elas estão projetadas para, vamos dizer, para trabalhar, ou seja, a sua tabela de carga trabalha com 75% do momento estático de tombamento. Isso é um conceito muito importante, eu vou repetir várias vezes, porque o momento estático de tombamento, mais uma vez, é um momento que ocorre em condições de laboratório. Você está numa fundação totalmente estaqueada que você vai ter na fábrica, certo? A máquina não vai ter nenhum tipo de recalque. Você vai içar a peça só um tantinho do chão. Você conhece o peso exato daqueles pesos que a fábrica usa para fazer a prova de carga. Então, e você está em condições climáticas totalmente controladas. Isso significa, é um momento estático de tombamento em condições totalmente ideais. Eles não é o momento, vamos dizer, real, que ocorre na prática do nosso dia a dia. Por isso que você está trabalhando a 75% do momento que realmente tomba. Esses 25%, que é a margem de segurança, vamos dizer, que as normas internacionais, seja a norma americana, seja as normas europeias, utilizam, tá certo? É justamente a segurança ao tombamento da máquina. Para quem trabalha em obras civis e é projetista de calculista de fundação direta, a fundação direta hoje em dia, o coeficiente de segurança, o coeficiente de majoração é 1,5, ou seja, você está trabalhando, você projeta uma fundação ao tombamento para uma carga que vai tombar com uma carga horizontal 1,5 vezes maior, ou um momento 1,5 vezes maior, é o que tomba. Então você tem um coeficiente de segurança 1 dividido por 1,5. Você está trabalhando a 66%. 66% do momento estático do tombamento, em fundações. O guindaste, ele é uma fundação direta, e que anda, que tem dinâmica, que tem um monte de coisa. Então, quando a gente trabalha a 75% do tombamento, vejam que nós já estamos trabalhando numa segurança menor do que uma fundação. Tá certo? Isso é importante a gente entender. Então, essa margem de segurança, ela não é tão grande como pode imaginar. Quando entram fatores dinâmicos diversos e outras incertezas, essa margem pode não ser suficiente para garantir a segurança da operação. Isso que eu quero que vocês tenham bastante clareza nesses conceitos, tá? Então vamos lá de novo. O plano de rigging, nós falamos, tem que ser em escala, vista em planta, vista em corte e uma determinada tabela. Certo? Vista em planta, com, se possível, locação. Nós gostamos muito de trabalhar com coordenadas.
a topografia marca com cal no chão, ou seja, as peças, os guindastes são postos de acordo com o desenho pela topografia. Sinalização. O rigger pode mudar a posição um pouquinho? Pode. Um certo tanto para cá, um certo tanto para lá. Mas isso é um balizamento. O quanto? Aí depende da situação. Tá certo? Nós temos que entender completamente. Nesse caso que eu expliquei já para vocês, se ele movesse algum valor diferente desse, poderia pôr em risco o talude, que era um buraco que estava aqui perto. Então, ele não poderia. O rigger, na hora da operação, ele não tinha liberdade de mudar o planejamento do pano de rigging. Então, esse conceito é muito importante, tá certo? Porque o pessoal no campo gosta de ter a liberdade de improvisar como for melhor. E isso a gente tem que evitar. Deixar o improviso. Na hora de improvisar, nós somos ótimos, tá? Eu nunca vi um povo igual ao nosso para dar soluções de um problema na hora, tá certo? Nós somos muito bons em dar problema, em resolver problema na hora, porque nós somos muito bons em improviso. Mas para a gente mitigar riscos, nós temos que deixar os improvisos somente para situações não previstas. Esse é o nosso conselho, tá? Vamos em frente. Aqui eu comentei com vocês, vamos dizer, não existe uma norma para essas dimensões. Nós temos trabalhado, então, 500 milímetros, nós temos usado como sendo a distância mínima da lança para um prédio, um edifício, alguma coisa fixa. E 1 metro nós temos usado 1000 milímetros a distância, seja da peça, seja do balancinho, seja qualquer coisa que possa interferir com a lança. É muito perigoso, como eu já lhes expliquei, que essa peça, por algum motivo, balance e toque na lança, porque isso vai criar um grande acidente. Esse 1 metro é um valor que nós temos adotado na Odebrecht. Vocês vão perguntar de onde eu tirei esse número? Não tiramos de lugar nenhum. Certo? É um número. Quer dizer que se for 950 não pode? Depende. Depende. A gente evita ao máximo. A gente considera esse número como uma folga mínima. Certo? Se eu quiser trabalhar com alguma folga menor que essa, eu tenho que ter outros tipos de garantia de que essa peça não vai balançar. Talvez eu limite o vento, talvez eu faça um reforço de solo mais consistente. Algum tipo de solução vai ter que dar em troca, vamos dizer, para mitigar um risco que a gente está entrando por entrar na faixa menor que esse valor. Mas, a princípio, a gente tem evitado de toda maneira trabalhar com valores menores que esse. Tá? Como eu lhes falei, então, o plano de rigging também tem uma tabela. A tabela vai procurar da especificação do guindaste, a condição que ele está trabalhando, o raio de giro para obter a capacidade da máquina. A capacidade da máquina vai sair da tabela de carga. Tá certo? Tabela de carga vai definir qual é a capacidade. Aí, vamos dizer, assim era o formato que nós trabalhávamos até, eu diria, 4 anos atrás, talvez 5 anos atrás. Esse era o formato de um plano de rigging da Odebrecht. Certo? Nós tínhamos, então, uma carga, nós tínhamos um lifting device, que seriam os acessórios, aí com isso a gente chegava num peso total. E achávamos, então, um fator de utilização, no caso aqui, 78%. Quando a gente divide o 143 pelo 182, nós vamos achar, então, o fator que nós estamos utilizando. Como eu já disse para vocês, o que importa para nós é que quem vai decidir se esse fator está bom ou não para as condições específicas, precisa ser alguém que consiga visualizar o tamanho do problema do acidente. Ou seja, o tamanho do prejuízo, seja ele em termos de custo, em termos de prazo, em termos de vidas humanas. Ou seja, alguém que compreenda, vamos dizer, a manutenção da máquina, o treinamento dos operadores, a visualização da operação, a complexidade da operação, o conhecimento da carga, do seu centro de gravidade, do seu comportamento e das possíveis, vamos dizer, incertezas. Aí sim, um gerente, alguém que possa, então, acompanhar essa operação, pode dizer, isso está bom. Como eu digo para vocês, vamos dizer, nós temos
procurado trabalhar entre 85 e 90. Não quer dizer que a gente não passe de 90, não chega no 95, ou às vezes até mais, em condições aí, limites, tá certo? Mas sempre sabendo onde que nós estamos pisando. É evitado. Nós tentamos entre 85 e 90. Algumas empresas têm colocado como regra, como lei de segurança, trabalhar 80% da tabela. Nesse momento, para nós, Odebrecht, eu entendo que isso está um pouco exagerado, certo? Ou seja, vai tornar as operações mais custosas, nós vamos precisar de ter guindaste de maior porte para conseguir atender esse critério. Não é a nossa prática, tá certo? É claro que nós queremos trabalhar com segurança, se isso se tornar uma lei por algum motivo, nós vamos atender, mas não é a prática da Odebrecht. Tá certo? Nesse momento, nós procuramos trabalhar entre 85% e 90% fator de utilização. Mas, essa forma da tabela nós modificamos sensivelmente nos últimos anos, e isso iniciou com o PRA1, justamente devido a algumas normas que nós adotamos em PRA1, que agora nós estamos procurando um exercício de padronizar em toda a Odebrecht. A Odebrecht é muito descentralizada, então por isso é um pouco difícil nós conseguimos esse feito de conseguir uma padronização desse estilo. É o que nós estamos tentando. Então, nossa ideia é trazer do mundo offshore para o mundo onshore de montagem eletromecânica ainda, os mesmos princípios, as mesmas metodologias. E do mundo offshore, do mundo onshore de eletromecânica para as obras civis de infraestrutura. O que já é também um outro universo, mas é esse que é o trabalho que nós temos tentado fazer internamente na Odebrecht. Tá? Então, por que nós mudamos o formato? Nós mudamos o formato porque, através do estudo de uma norma que é muito bem feita, talvez outras normas possam ser usadas da mesma maneira, mas nós estudando a norma da Noble Denton, nós achamos muito interessante alguns conceitos dessa norma e resolvemos adotá-la como a norma padrão para esse tipo de movimentação de carga dentro da Odebrecht. Tá? Então, primeira coisa, vamos dizer, que nós vamos questionar é o peso. Nós temos certeza do peso? Nós já falamos para vocês que, vamos dizer, o peso teórico das peças, eles nunca eles estão de acordo com a realidade. Tá certo? Então, nós precisamos, então, estar o tempo todo acompanhando peso e centros de gravidade. Por que os pesos são diferentes? Porque as chapas de aço saem da usina com uma sobreespessura, vamos dizer, os equipamentos também saem com uma sobreespessura, e quando, na verdade, quando nós vamos pesar uma peça, ela sempre é mais pesada do que o peso teórico. Então, a norma da Noble Denton já começa, vamos dizer, ela tem uma prática muito interessante, que ela pergunta, ela tem uns ábacos, ela já mudou de várias versões, mas algumas versões até tiraram esses ábacos. Então, primeiro, a peça foi pesada? Não foi pesada. Se ela foi pesada, coloque 3%. Seria uma margem dessa pesagem. Se ela não foi pesada, a norma, algumas versões atrás, ela já pedia para pôr no mínimo 10% de contingência. Quando estava no início do projeto, estrutura metálica 10%, equipamentos e resto 15%. E no final, 5% para metálica e 10% para as outras disciplinas. Tá? Isso é muito comum no offshore. Tá? A versão atual, eles modificaram um pouco esses conceitos, permitindo então que num caso mínimo de uma peça não pesada, se possa chegar até 5% de contingência sobre o peso. E é isso que a gente tem adotado. Então, no modo geral, na Odebrecht, a gente tem adotado o seguinte: se o equipamento, a peça ou o módulo foi pesado, nós usamos 3% de contingência sobre o peso. Não foi pesado, em geral, nós vamos adotar 10%. A não ser que você crie um critério onde você tenha certeza do peso que você está trabalhando muito maior, através de ou controle de peso, ou medições geométricas mais precisas, ou densidades, ou seja o que for, até chegar num valor mínimo de 5%. Nós estávamos outro dia, construindo a estrada no Panamá, e tinha umas vigas pré-moldadas, moldadas lá no nosso canteiro de obra, de 90 toneladas. Então o pessoal fala, mas eu não tenho, por que eu vou ter essa contingência? Porque essa forma pode abrir alguns milímetros. A densidade daquele concreto não pode não ser exatamente o que você está pensando. Então,
5 milímetros, 5%, desculpe, é um valor que nós temos adotado como mínimo de contingência sobre o peso, certo? Aqui, como eu falei para vocês, a torre da Revap nós pesamos, né, através de macacos, e através dessa pesagem nós pudemos usar essa pesagem para reduzir os valores de cálculo dos olhares. Aqui no caso também do içamento em Minatitlán, daquele reator de 1.200 toneladas que eu conversei com vocês na última palestra, nós tínhamos um grave problema aqui, que eu vou querer falar um pouquinho mais, que esse olhar, então o olhar principal de içamento da peça, era um olhar soldado num flange cego, e esse flange cego é parafusado no bocal principal do equipamento. Nós aqui do Brasil nunca tínhamos visto esse detalhe, nenhuma obra da Petrobras houve até então esse detalhe. Hoje, com esses reatores que estão vindo da Índia, aí dos HDTs aí, em todas as refinarias, todos eles foi projetado esse tipo de içamento. E muitos dos vasos, dos reatores que estão sendo construídos no Brasil também. E nós já pegamos alguns casos, o fabricante estava soldando esse olhar, e a chapa do flange cego não era tipo TTT e nem era forjada. Então nós tínhamos problema de decoesão laminar, ou seja, de arrancamento dessa chapa. Esse tipo de solução requer muito critério e muito cálculo. Como eu falei para vocês, a memória de cálculo do italiano, fabricante desse vaso, era uma memória muito extensa, muito bem feita, mas havia um erro dentro dela. Ele não somou os efeitos da carga lateral com a carga de momento, e quando a gente fazia essa soma, praticamente esse olhar quase que não passava. Nós tivemos que criar muitos critérios internos para a gente aprovar aquela operação. Nós estamos certificando. E uma das maneiras foi, nós usamos uma carta da Jumbo oficial, com os dados de pesagem na carga e na descarga do equipamento no navio, no load cell dos guindastes, e nós consideramos isso uma pesagem. A partir desse momento, nós colocamos sobre esse valor 3% de contingência, e aí limitamos o vento, limitamos o fator dinâmico da operação, e nós conseguimos com isso aprovar internamente o içamento, que o olhar iria resistir. Graças a Deus, deu tudo certo, realmente resistiu. Tá certo? Bom, vamos falar aqui então sobre um outro item que a norma Noble Denton acrescenta sobre a carga içada, que são fatores dinâmicos. Fatores de amplificação dinâmicos são fatores que você tem certeza que eles vão acontecer. Tá certo? Seja, se o içamento é em mar aberto, vocês veem a TIALF aqui içando o módulo 3 e o módulo 5 de PRA1, tá certo? Seja aqui shear legs em águas abrigadas, saindo lá de Niterói e vindo para o Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, 2 shear legs pegando um módulo. Seja aqui o que a gente chamava o sanduíche, né, que eram 2 pisos do módulo de acomodação, esse mesmo hotel que está aqui, ó, esses pisos de 250 a 300 toneladas foram pré-montados em oficina e içados, tá vendo? Então, quando o guindaste está andando, se movendo com carga, ele automaticamente induz efeito dinâmico. Isso a gente nunca considerou no passado, tá certo? Então, olha que interessante o que a norma Noble Denton nos fala sobre efeitos dinâmicos. Em primeiro lugar, vamos ver então essa tabela aqui. Aqui está a norma, uma versão não a atual, mas os valores estão corretos que estão aqui. Então a gente vê o seguinte, para cargas menores que 100 toneladas, entre 100 e 1000, entre 1000 e 2.500 e maiores que 2.500. Então, por exemplo, os módulos de PRA1, os 2 módulos eram maiores que 2.500, então nós estávamos trabalhando com coeficientes dinâmicos de 10% em mar aberto. Quanto menor é a carga, para cargas bem leves em mar aberto, vocês veem que o coeficiente dinâmico passa para 30%. Ele aumenta bastante, é 3 vezes maior. Em águas abrigadas, os mesmos coeficientes ficam pela metade. 30 cai para 15, 20 para 10, certo? Pela metade. Quando o guindaste está se movendo, o estudo dos ingleses é de que ele tem os mesmos coeficientes dinâmicos. Tá certo? Somente quando o guindaste está parado, que não existe nenhum fator de amplificação dinâmica. Tá certo? Então,
Se um guindaste em terra se move, se nós estamos falando de um plano de rigging, o guindaste está andando com a carga, nós passamos a adotar esse critério. Nós somamos na carga esse fator dinâmico. Por isso que, de hoje em dia, vamos dizer, desses anos para cá, todo o plano de rigging da Odebrecht, vocês vão ver o seguinte. Existe uma fase de uma operação, vamos dizer, ou durante uma verticalização, ou durante uma certa movimentação, o guindaste está andando. Se o guindaste está andando, é claro, nós sempre fizemos isso, nós vamos trabalhar com raio mínimo, carga perto do chão. Então, nessa condição, vamos dizer que é uma peça de 100 toneladas, 200 toneladas, 300 toneladas. Então, nós vamos trabalhando, por exemplo, com 10% de dinâmica. Tá certo? Só que na hora que o guindaste para, ele para de andar, e ele vai dar mais raio, ele vai subir carga, tá certo? Então, nessa hora, a gente tem várias tabelas, porque é a fase que ele está andando, tem dinâmica, mas ele está com raio menor, capacidade maior. Depois, o guindaste vai parar, e ele então vai dar raio, para alcançar a posição de montagem. Então, a gente divide aquela tabela do plano de rigging em várias fases, para que cada fase contenha o seu fator dinâmico, um fator dinâmico que vai sempre existir. Mas o que eu tento falar sempre para o pessoal é o seguinte, cuidado, porque muitos outros fatores dinâmicos existem, tá certo? Muitos outros fatores dinâmicos existem que não estão embutidos nessa tabela da Nobodento. Mesmo se você tiver com o guindaste parado, ou ele é patolado, ou ele é de esteira e ele está parado, ele não está se movendo, você pode ter muitos efeitos dinâmicos e esses efeitos dinâmicos podem derrubar a peça. O que é muito comum? Primeiro, é o primeiro balanço, o balanço inicial, tá certo? Causado pela falta de verticalidade dos cabos. Então, é muito comum no campo, para peças pequenas, médias ou grandes ou enormes, você vai içar uma peça e a peça faz o que no campo o pessoal chama, a peça correu. A peça andou, ela saiu do lugar. Então, ou seja, uma peça sai do lugar, por quê? Porque o cabo não está vertical quando vai içar. Vertical em relação ao centro de gravidade. Tá? Então, isso, muitos cuidados podem ser tomados. Vamos dizer, primeiro, em relação ao centro de gravidade. Segundo, a topografia da verticalização dos cabos. Terceiro, alguns tifós ou algumas guias para que impeçam. O problema é que você içar uma peça bem na vertical é muito difícil, você precisa bastante controle. Por exemplo, os guindastes que têm contrapeso adicional, ou qualquer guindaste, você dá metade da carga, a lança se deforma, o terreno comprime, ou seja, você botou o guindaste no raio de giro, na topografia, não é na medição de ângulo da lança não. Topograficamente ele está no raio de giro. Mas ao botar metade da carga, naturalmente a lança deforma, o solo comprime e o guindaste sobe um pouco o seu contrapeso, e entrar no equilíbrio, ele sai do raio. Então você teria que novamente medir na topografia e pôr ele de volta no raio. Normalmente você tem que puxar a lança. Aí você chega a 75%, novamente você teria que fazer esse controle. Quando a gente fazia içamento de frames bem pesados, como aquele da Inglaterra, 950 toneladas, frames multi-guindastes, a gente sempre faz esse tipo de controle. A verticalidade dos cabos feito na topografia e não no olho. O olho não consegue pegar meio grau, não consegue, a gente não tem essa sensibilidade, tá? Frenagens bruscas ou içamentos bruscos também dão carga dinâmica muito elevadas, pode derrubar a carga, tá certo? Cargas soltas que se movem, vamos dizer que dentro da peça tem peças soltas, tem águas, tem líquido, ou coisas que se deslocam, ou então, como aqui no Brasil, olha, no canteiro da Tequinte, antigo, lá em Paranaguá, tombou uma máquina pegando amarra, vamos dizer, pegando correntes, né? Tombou uma máquina lá da Mendes Júnior, no canteiro da Bahia, nos anos 80, aquelas máquinas lindas, Liber 1350, uma ficou com a esteira de cabeça para baixo, pegando a amarra também. Ou seja, você vai pegar uma coisa que é meio solta, aquilo lá se desloca, se desfaz, tá certo? E o guindaste sofre uma dinâmica tão grande que ele tomba mesmo. Ou seja, o guindaste estava andando? Não estava andando, mas ele sofreu uma dinâmica muito maior do que essas.
Então, isso são dinâmicas que com certeza vão existir. E o resto são dinâmicas que dependem da boa operação, da boa prática. Por exemplo, nós lá em Paranaguá, o único acidente que a gente teve nos anos 80 de guindaste foi girar umas viguinhas assim, num domingo. Cara, vou levar essas viguinhas para lá, não sem supervisão, sem nada. Uma viguinha de nada, ele girou igual assim, aqueles parques de diversão, aquelas cadeirinhas assim, o raio abriu lá no fim do mundo, força centrífuga, fez o quê? A máquina capotou para dentro da água. A Montreal fez a mesmíssima coisa no canteiro de São Roque nos anos 80. Levando vigas muito leves, por um efeito de velocidade de giro da máquina, certo? A rotação do giro criou uma dinâmica, claro, que estava totalmente imprevista e chegou ao ponto de capotar a máquina, tá? Então, efeitos dinâmicos, eles existem. Então, o que a gente tem feito? Nós estamos sempre usando essa guia da Nobodentro, que é muito interessante, e que ele tem um ábaco assim feito, justamente as últimas versões tirou o ábaco, que eu achei muito ruim isso. Mas o ábaco é muito bom. Então, você seguindo esse ábaco, está aqui a nova tabela, como é que a gente está trabalhando. Que leva em conta o fator de amplificação dinâmico, a contingência do peso, leva em conta os acessórios, e no fim, então, você vai calcular o fator de utilização, já imputando sobre a carga esses fatores. Isso faz com que, na verdade, dentro do fator de utilização já tem um coeficiente de segurança. Aí nós podemos medir melhor o quanto a gente pode avançar para passar dos 90%, quando a gente tem todos esses critérios já embutidos dentro da carga, tá certo? Então, como nós já falamos, muitas vezes a peça não foi dimensionada para aquilo. Olha o piso de PRA1, vocês viram? Vocês viram num filme um piso desse passando em cima dos outros. Nós pegávamos pisos desses de 600 toneladas e nós tínhamos muita dificuldade de posicionar os olhares. A estrutura era muito sensível, ela torcia de acordo com a posição dos olhares, porque nós tínhamos que mirar certinho no centro de gravidade, principalmente esses olhares aqui de ré. E como, vamos dizer, atrasava uma peça ou outra, o içamento era com isso, sem isso, com essa coluna, sem essa coluna, então nós tínhamos que acompanhar isso. E nós tínhamos uma equipe, o calculista Wesley estava no canteiro fazendo isso, junto com a equipe de controle de peso, e exclusivo das operações. Nós já falamos também sobre o nível de responsabilidade dos cálculos estruturais e da necessidade de certificação, tá certo? Aqui a gente vê nossos próprios olhares de instalação que vocês viram, o filme. Nós fizemos reforços de última hora através da contratação do modelo independente, que nós fizemos isso para certificar de que nós não tínhamos algum tipo de erro ou de falha, certo? Vamos falar de novo. Não nasceu nenhum engenheiro e nenhuma empresa que possa conviver sem certificação, sem verificação, sem garantia de qualidade de projeto, feita por um externo, certo? Ou seja, sempre que possível, principalmente em grandes movimentações de carga, é muito bom uma certificação externa. Tá? Então, nós podemos então, como já falamos, a estrutura está ok, os guindastes estão ok, mas nós temos que entrar nos olhares, nas manilhas, nos estropos, nos balancinhos e fazer todas as inspeções. Porque você pode atender tudo isso, mas na verdade você está com uma falha nos pontos chaves do içamento e você está com falta de segurança. Hoje, então, eu vou querer entrar um pouquinho nesse assunto dos olhares, tá certo? Eu vou falar novamente, existe uma norma da Petrobras, que é uma norma para offshore de olhares. Como eu já falei para vocês, as equipes da Petrobras de onshore, das refinarias, desconhecem essa norma, tá certo? E nós então temos feito o quê? Uma união entre a norma Nobodentro e a norma da Petrobras. Ao unir essas duas normas, elas são bem compatíveis. Nós vamos ver que nós vamos pegando na Nobodentro tudo que está relacionado à carga de projeto. A norma Nobodentro, além dos fatores dinâmicos, além de uma série de fatores, vamos dizer, quando os cabos são hiperestáticos e você pode ter uma redistribuição, leva em conta tudo isso,
vocês vão estudar olhando a norma, é melhor, tá certo? Ele também, a Normodenton, usa um fator de consequência. Ou seja, a norma Normodenton considera que o olhal no mar, a seguradora considera isso. O olhal do módulo de 7.000 toneladas, ele é tão importante que se o olhal romper e o módulo cair no mar, aquele olhal que custa tão pouco, aquela pecinha ali perto do módulo, ela é muito importante. Então, ela deve ser projetada com outro fator de segurança. Eles chamam de um fator de consequência. Eles querem uma extra segurança nesse olhal. Porque ele pode ter outro tipo de dinâmica, ele pode ter isso, mas ele é uma peça tão essencial que ele não pode romper. E as peças vizinhas a ele estão com um fator de consequência 1,15. A norma atual mudou isso para 1,30. Esse é o fator de consequência. Tá? Nós continuamos ainda trabalhando com essa norma antiga. Tá? Então, a partir do momento que você chega nas cargas, aí você vai sempre aplicar 5% de carga lateral. Por que 5%? Eu vou içar vertical. Você nunca sabe, porque o seu módulo pode balançar. Você pode ter uma carga acidental e o olhal tem que estar preparado para essa carga lateral de 5%, atuando conjuntamente com a carga principal. Tá certo? E depois, a geometria do olhal tem que ser feita sob medida para aquela manilha que vai ser usada. E além disso, quando tem as bolachas, precisa usinar o furo. Então, todos esses cuidados precisam ser feitos. E quando a norma da Petrobras Offshore fala bastante de se um olhar a tração, o olhar está trabalhando a tração, então ele tem um problema de arrancamento. A ideia é você evitar um olhar que possa arrancar a chapa base. O olhar, idealmente, ele tem que passar, furar, ou ele pegar de lado. Mas se você não tem condição, você tem que fazer um olhar por cima, vamos dizer assim. Olha aqui um olhar daqueles pisos de PRA1. A gente estava pegando um olhar desse. Está dando para ver? Aqui? Então, esse olhar aqui estava soldado na aba da viga, do piso. Essa aba não era uma aba feita com chapa tipo Z, ou TTT, que quer dizer Tension Through Thickness. Quer dizer, tension, ou seja, uma chapa que é uma chapa 50 KSI, 355, ela é 355 numa direção na outra. Mas se você quer que ela também haja na direção da espessura, é tension through thickness. Então, essa chapa, ela é laminada de outra maneira e ela sofre vários testes para que ela atenda. Na naval, isso chama tipo Z. Então, o olhar está tracionando na espessura essa aba e ele pode, então, arrancar. Nós temos usado na Odebrecht, não existe uma norma para isso, mas a gente tem usado reduzir a tensão admissível a 50% na direção da espessura. Nós temos usado isso e tem dado certo. Não temos respaldo de nenhum tipo de experimento do laboratório, mas é alguma coisa que nós temos usado e tem dado certo. Em PRA1 inteiro, todos os pisos nós usamos com esse critério. Tá? É o mínimo de critério. Tem gente que acha que eu devia diminuir isso para 35%, mas eu acho que 50% já está muito bom. Mas quando você faz os enrijecedores para pegar os 5% lateral, ele também distribui melhor a carga nessa solda. E com isso você espraia a carga e acaba trabalhando com tensões de tração na base da solda, ou seja, na chapa base, baixas. E aí, então, o que é o nosso papel? Nós temos que usar, então, a boa engenharia, no estado da arte da engenharia, trabalhando com critérios que dê segurança, mas que quando você dá isso para o pessoal do campo, o pessoal olha esse olhar, e o pessoal do campo, da obra, ninguém acha que ele está grande. O sentimento do campo, das pessoas que estão acostumadas a ver isso há 20, 30 anos, acha que ele até está pequeno. E é esse que é o nosso papel. Nosso papel é conseguir soluções muito boas e seguras. Para isso, às vezes você tem que trabalhar um nível de engenharia mais detalhada. A gente sai, vamos dizer, de uma prática simplista de engenharia e a gente traz muito cálculo, muito conhecimento técnico para os canteiros. Gente preparada para fazer isso. Não é pegar olhar de tabela e botar ali, não. É gente que sabe calcular um olhar, tá certo? E sabe calcular na casca, na tampa. E sabe botar todos os coeficientes que a gente está passando e o olhar passa com ponto 95 e é isso que a gente quer. Tá certo? Tá bom?
Aqui que vocês veem, eu já falei para vocês, na Revap nós tivemos aquele problema com a torre de propeno, né? Então, isso está acontecendo muito no Brasil. Eu gostaria de falar isso para vocês, vamos dizer, a nossa engenharia ficou parada um certo tempo, retomou. A gente sente que os fornecedores, os fabricantes, eles têm uma certa deficiência na área de projeto dos equipamentos, na área de olhares. Nós temos pego muito problema, seja de projetos dos nossos subcontratados nacionais, seja dos estrangeiros, ao ponto de que nós estamos criando uma equipe técnica só para verificação desse problema, que é um problema que, eu diria assim, não sei, 10%, 15% dos equipamentos que nós vamos fazer verificação, sejam eles nacionais, sejam estrangeiros, tem algum problema na área de içamento, seja para verticalização, seja para o içamento final. E isso então põe risco, tá certo? Nós temos que mitigar esse risco. Acho que a engenharia nacional tem que se preparar melhor para esse tipo de problema. Bom, muitas vezes o centro de gravidade e o peso, já falei, é a coisa mais difícil aqui no estádio do PAN. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer, nós estamos fazendo os decks da Elfpamb e os decks iam viajar para Angola. E o nosso cliente, então, nós tínhamos um contrato todo em francês, nós fizemos isso em Paranaguá, em 94, 95, e quando chegou 6 meses, 8 meses antes da instalação, muito antes da pesagem, o cliente queria que nós dessemos o peso do módulo, a posição do centro de gravidade, uma envoltória de meio metro, porque o instalador ia cortar as lingadas, ia comprar as lingadas, e se na hora da pesagem o módulo desce fora daquele envelope, certo? Ou pesos superiores aos previstos, qualquer mudança na lingada e atraso na instalação era por custo nosso. Então vocês veem como é difícil você pegar um módulo, um deck inteiro, cheio de disciplinas, equipamento, tubulação, estrutura, e você acertar o peso do centro de gravidade. Precisa fazer com muito, muito, muito cuidado. Certo? Bom, queria entrar aqui nesse assunto aqui, como eu falei para vocês. Todo cabo de aço, quando ele é dobrado, ele perde capacidade. Isso é um assunto que pouca gente, então, tem trabalhado. Então, qualquer cabo que dobre, se você faz uma dobra onde, numa polia, numa roldana, 24 vezes o diâmetro do cabo, aqui é uma relação entre o diâmetro da dobra e o diâmetro do cabo. Então, você pega um cabo de 1 polegada e põe numa polia de 24, 28, 32, 34, 40 vezes o diâmetro, você cai nessa faixa de 95%. Você perdeu 5%. E se você traz para 1, você perdeu 50%. E é isso que diz a norma Nobodento. Se você tem uma relação 1:1, você está trabalhando com 50%. Ou seja, quando você dobra um cabo numa manilha comum, normalmente a manilha comum tem um diâmetro muito próximo do próprio cabo, você está perdendo. Tá certo? Então, na verdade, todos os cálculos de estropos e de lingadas precisa levar em conta as perdas por dobramento. Outra coisa que precisa levar em conta é quando a gente dobra um cabo, normalmente a gente pensa assim, bom, eu vou dobrar um cabo, metade da força vai numa perna, metade da força vai na outra perna. Isso está errado, não acontece isso. A norma do Nobodento entra nesse detalhe, e não, 2 pernas não significa 50% para cada cabo, tá? Porque existe um atrito, o cabo vai se amoldar ao comprimento para tentar fazer com que as 2 pernas tenham o mesmo comprimento. Mas na realidade isso nunca ocorre. Chega uma hora tem um atrito, e o atrito impede que você equilibre os 2 comprimentos das 2 pernas. Então sempre um cabo pega um pouco a mais que o outro. Quanto pouco? 10% acima dos 55%. Então um cabo sempre vai acabar pegando 55%. Então, a norma do Nobodento, ela chega nesses detalhes todos, porque isso é feito para os içamentos dos módulos offshore. Mas também serve para qualquer coisa que a gente estiver trabalhando, tá? Então, conseguir projetar bem as lingadas é alguma coisa um pouco difícil. O que a gente tem sempre recomendado é que se a gente for dobrar um cabo, procurar dobrar nessa configuração. Ou seja, as 2 mãos estão na manilha embaixo ou no olhal, e a gente dobra o cabo lá em cima, no gancho do guindaste, que é um lugar largo.
Quando não dá para fazer isso e a gente tiver que dobrar, vamos procurar usar wide body shackles, que os wide body shackles são forjadas justamente para que elas tenham um diâmetro quase que o dobro de uma maneira normal. Ou então nós vamos fazer quebra-cantos, alargadores feitos na obra, que a gente costuma fazer muito. Coeficiente de segurança, 5 em caso geral, mas quando a gente usa os trupos novos, a norma inglesa mesmo permite a gente usar 3. E é isso que a gente tem adotado. O estropo é novo. A gente tem usado 3. Aqui na próxima slide, vocês vão ver, no içamento daquela torre da Revap, no guindaste do pé, a Locar estava com o guindaste de 800 toneladas aqui. Tá certo? E o guindaste do pé estava com um grommet, um sem fim, 2 sem fins. E a Mamute, no caso aqui, estava usando estropos sem o wide body shackle. A gente insistiu para mudar e com isso nós conseguimos que o coeficiente de segurança fosse 3,89 e esse cabo estava sendo usado pela 4ª vez. Nós então, tem uns 5 minutos, pela 4ª vez, então nós aprovamos com 3,89 depois de uma inspeção. Ou seja, o cabo era novo? Não era novo, mas já era o 4º uso, mas ele tinha sido muito pouco usado e estava muito bem condicionado. Por isso nós aceitamos esse cabo com um coeficiente de segurança menor que 5. Tá certo? Nós já falamos na apresentação passada assuntos ligados a solo, que é uma das coisas mais incertas que tem. Não brinque com o solo tem que ter um respeito muito grande. Olha o piso de 600 toneladas, olha os cones de instalação de PRA1, vocês podem ver aqui. Isso que a gente fez escaneamento a laser e medição a laser. E depois nós vimos na jaqueta da Tequinte lá em Paranaguá confirmar essas dimensões finais que nós fabricamos os cones para ele penetrar. No caso aqui, a Manitowoc M250, propriedade da Aldebrecht, estava andando sobre metros de madeira porque nós queríamos proteger as fundações de içamento, aquela torre de içamento que içou o módulo 5, estava aqui embaixo, nós íamos ter que passar com guindaste sobre essa fundação e garantir que isso não iria estragar as estacas. Eu gostaria aqui de falar um pouquinho, nesse momento, sobre um assunto que eu tenho visto esse erro constantemente. E esse erro tem vindo dos proprietários de guindaste, os fornecedores de equipamento. Eles dizem para nós o seguinte: a pressão no solo é muito alta? Sim, os guindastes de esteira, tantos guindastes pasolados, põem pressão no solo muito grande. É 5 kg por centímetro quadrado, 6 kg por centímetro quadrado. Aí eles falam assim: eu vou usar um METS de tanto por tanto. E acha que por usar um METS de 3, 4, 5 metros de largura, que a carga vai se espraiar até aqui na ponta. E te fala: não, você divide essa carga por esses metros quadrados e dá isso. Mas não dá mesmo, gente. Não dá. Ou seja, simplisticamente, a gente adota o seguinte: eu posso considerar aqui a largura da esteira, eu vou usar essa largura colaborante, a 45 graus, quanto que vai abrir? Depende da altura do METS. Pode ser um METS metálico bem alto, feito de vigas, ou um METS de madeira, de 30 centímetros de altura, ou até maior. O espraiamento, simplisticamente, vai estar a 45 graus. Ah, você quer usar mais? Quer. Então faz elemento finito do solo, modela tudo isso, bota a rigidez da esteira, bota a rigidez do METS e vê quanto que distribui. Na verdade, vai dar uma carga em apoio elástico, vai dar uma carga de pressão. Mas a pressão nas bordas é muito pequena. Ou seja, o METS só vai pegar pressão nas bordas quando o solo recalcar muito, ou quase romper. Aí sim que ele vai conseguir mobilizar a extremidade, porque não tem rigidez para isso. Agora, chapa de aço, então, nem pensar. Então todo mundo fala: não, eu vou botar chapa de 2 polegadas, 1,5 polegadas, mas não distribui a carga, a chapa de aço não consegue distribuir a carga no solo. Entendo isso. Não tem rigidez. Ela só distribui depois que o solo deformou muito. Mas o que a gente quer é que ele não deforme muito, porque se houver um rompimento, ou você perder o nivelamento, você para a operação, está pondo em risco a operação. Então, essas duas soluções podem melhorar um pouquinho? Podem. Mas chapa, a sua espessura é muito pequena para distribuir carga. Tá certo? Vocês veem aqui aquele acidente da Replan, um acidente drástico por rompimento de solo, usando o METS. Quer dizer, o METS ajuda, mas não é que ele vai resolver todas as situações, não.
Normalmente é algum tipo de reforço de solo, com troca, com brita, ou essa solução que foi dada no outro contrato que nós fizemos da Repar. Mas seja o que for, o que a gente quer conscientizar, e a gente fala isso em todas as palestras dentro da Odebrecht, que um problema de solo, nenhum engenheiro de campo, nenhum assistente técnico, ninguém de nós é capaz de avaliar se o solo está bom ou não. Esse solo deve ser avaliado por um especialista em geotecnia e um projetista de fundação. Um consultor de solo. Porque não tem nada mais incerto na engenharia do que solo. Nenhum de nós, doutor, esse solo está bom, isso aqui está bom, não vai acontecer nada. Mas não é. Quando molha, aquele solo vira completamente outro. E quando a gente vê, nós temos acidentes. Porque a gente analisou no seco e na chuva ele é totalmente outro. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho aqui. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho ainda. Talvez alguns minutinhos aqui, mas 2 minutos. Eu vou falar um pouco sobre área vélica e vento, que isso é um problema que nós vamos ver na última apresentação. Nós vamos falar sobre o acidente do Big Blue. E o acidente do Big Blue ele foi causado por vento. E vocês vão ver o paper que a gente estudou sobre uma defesa de um processo de 500 milhões de dólares na corte americana entre a Mitsubishi Heavy Industrial e a Lamson, que é o fabricante do guindaste. Mas ali a defesa foi baseada no vento. Então, vamos ver aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês como os guindastes da Liberty têm tratado isso. O guindaste da Liberty diz, você tem uma peça de 50 toneladas, você vem nessa curva. Essa curva vai dizer qual área vélica eu considerei. No caso aqui, 55 metros quadrados. Eu estou te admitindo um vento de 9 metros por segundo, você vem aqui e eu vou te dizer qual é a pressão de vento de projeto. No caso, 50 Newton por metro quadrado. Você multiplica 55 metros quadrados por 50 Newton por metro quadrado, você acha a força de vento de projeto que o calculista do guindaste usou. Ele não sabe a sua peça, ele não sabe se a peça é grande, pequena, ele só sabe o peso. Você que sabe a sua peça. Então você que tem que saber se ele tem área vélica grande ou não. Tá certo? Aí você calcula isso. Ou seja, você vê dessa tabela, mas peraí, você considerou 55 metros quadrados, mas a área real da peça é de 100 metros quadrados. Essa peça tem quase o dobro do que você considerou. O que você tem que fazer? Você já tem a força de projeto, você divide pela sua área e você encontra qual é a pressão admissível de vento que você pode ter. Você volta para a tabela e calcula o quê? A nova velocidade admissível da operação. Então você sai de 9 metros por segundo e você chega a 6,7 nesse exemplo que vem no catálogo. Tá certo? Então, você vê que o vento tem que ser reduzido. Tá? Eu vou aqui querer entrar nesse assunto aqui. Eu peço licença para vocês para me estender mais 5 minutos, nem que isso tenha que tirar um pouco das perguntas, tá? Porque isso é uma confusão muito grande que existe no mundo e eu gostaria muito que vocês tivessem clareza, porque eu particularmente sou adepto total à norma baseada nas normas europeias. E eu queria dizer por quê para vocês, tá? Hoje em dia, existe no mundo ainda uma divergência grave para os guindastes patolados. As normas americanas admitem que um guindaste patolado, pelo fato dele não se movimentar, ele possa trabalhar a 85% do momento estático de tomamento. Ou seja, ao invés de todos os outros guindastes americanos também, que trabalham com 75%, a norma americana permite que o guindaste patolado trabalhe a 85%. Já as normas europeias, não admitem. Eles desejam que o guindaste trabalhe a 75% também para os guindastes patolados. Tá certo? E isso cria uma divergência que poucos profissionais aqui no Brasil entendem. E nem se a gente vai no Panamá, se a gente vai nas obras da Odebrecht, então, e que isso aqui a gente não entende, então nos outros lugares, aí ninguém entende mesmo. Então, eu tenho tentado esclarecer isso. Você encontra, por exemplo, um guindaste Liebherr, alemão, certo? Ele tem dentro dos catálogos dele 2 tabelas. Ele tem uma tabela de ISO e uma tabela 85%.
Você fala, mas o guindaste é alemão? O guindaste é alemão, mas ele quer competir com o guindaste americano lá dentro dos Estados Unidos. Então ele também vem com tabelas para trabalhar pela norma americana. Que interessante, o mesmo guindaste tem duas tabelas. Aí a gente fica sem saber, e eu vou explicar para vocês. Nós não recomendamos em nenhum contrato nosso usar as tabelas 85%. A gente só recomenda usar as tabelas DIN ISO, 75%. Tá? Se o guindaste não tiver, a gente teria que dividir por 1,13, porque é a diferença que dá isso aqui. Em alguns casos, se você pegar as tabelas e comparar, você chega até em 20% de diferença. É mesmo? É. E eu vou explicar por quê. A gente tem condição de proibir o uso? Não, porque ele é legal. Nós não temos no Brasil e nenhum outro país, assim na América Latina, que tem uma legislação específica sobre o uso desse guindaste. Então ele é legal. Se alguém usar, ele é legal. Só que você está num nível de risco muito elevado. Isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, por exemplo, se você pega um guindaste americano, um guindaste Grove, tá certo? O guindaste Grove, ele também vem com as duas tabelas. E você vai estudar, certo? Vai estudar o manual inteiro, claro. Vocês pegam o manual e estudam inteirinho, não é? Todos vocês pegam. Normalmente você não pega só a tabela de carga. Você pega aquele manual e lê ele todinho para você conhecer a máquina, né? Todos vocês fazem isso, é claro. Então lá, nas entrelinhas do manual, diz o seguinte. Isso, um guindaste americano. Quando a tabela é DIN ISO, tá? Ela está trabalhando na norma DIN, normas europeias, ela atende todas as normas do mercado comum europeu de machinery. E já ela diz, a tabela 85% com cargas bem maiores, tá certo? Elas são baseadas na norma, tirar essa cursor daqui. Elas são baseadas na norma ANSI-ASME, na B35. E aí ele diz assim, certain dynamic influence and wind require reduction of capacity. Então, algumas ações dinâmicas, influência de cargas dinâmicas, e vento pode requerer uma redução dessa capacidade. Diz aqui, uma notinha assim. Depois ele diz, se essa tabela 85% não comply, ela não atende às normas de health and safety do mercado comum europeu. Ou seja, a máquina não atende uma lei de segurança do trabalho. É uma lei humana. Não é uma lei técnica. É uma lei civil de segurança do trabalho. Aquela norma, aquela tabela não atende. Isso está na entrelinha do guindaste. Você pega um guindaste alemão. Ele tem exatamente as mesmas notas no guindaste da Liebherr. Apesar da Liebherr soltar as duas tabelas, ele também diz certas cargas dinâmicas, certos ventos têm que fazer redução dessa tabela. E essa tabela não atende à União Europeia em termos de segurança do trabalho. Tá certo? Agora, olha que interessante que eu separei aqui para vocês, que eu tenho usado isso, muito importante, tá, eu acho. Tá? Você pega uma máquina aqui, uma tabela da Grove. Essa tabela aqui não fala nada, ela não te diz. Mas na capa dela está escrito assim, 85% stability. Só isso que diz. É uma máquina patolada, 85% stability. Então você que está ligado já sabe, opa, essa máquina vai trabalhar com a tabela americana. Tá certo? Olha o que ele diz ali embaixo. Item 10, vocês vão poder ler. For safe operation, para operações seguras, the user somos nós, sabe? Nós somos nós, usuário, shall make due allowances for his particular job condition. Então, nós, os usuários, nós temos que fazer alguns descontos, algumas margens internas para nosso serviço particular. Condições do nosso serviço, como soft or uneven ground. Então, os solos são, vamos dizer, muito recalcáveis, ou você não tem confiabilidade no solo. Out of level conditions. Você está trabalhando desnivelado. High winds, ventos altos, mas não diz quais. Side loads, cargas laterais. Pendulum action, aquilo que eu falei para vocês. O pêndulo, na hora de içar, a carga fica balançando. Jerking or sudden stopping, então é aceleração de partida ou
frenagem brusca, outras hard conditions, outras condições, vamos dizer, imprevistos. Aí ele diz aqui, experiência do pessoal. Experiência do pessoal. Ah, mas o pessoal é experiente, não é experiente, quem está fazendo a operação. 2 máquinas trabalhando junto, carga que você anda com a carga, cabos elétricos, etc. Etc. Ou seja, na entrelinha do guindaste, isso é escrito por advogados, tá? Quer dizer o seguinte, a minha máquina aguenta 85% de estabilidade. Se ela cair, o problema é seu. Você não soube usar. Porque você tinha um solo assim, você tinha a carga dinâmica assim, você teve um vento assim, você não conhecia a carga, o seu pessoal não é experiente, você não tinha boa manutenção, ou seja, o meu guindaste aguenta isso. Se ele cair, o problema é todo seu. Isso é o que está dizendo isso aqui. Se você amanhã processar a Grove por um acidente que morreu muita gente, vocês vão ver o processo lá do Big Blue. O fabricante do guindaste tem a defesa, você não leu o meu manual. Então, o user somos nós. Por isso que na hora de a gente decidir o fator de utilização, somos nós que temos que dizer. Nós temos feito uma campanha interna dentro da Odebrecht para evitar o uso dessa tabela 85%. Tomara fosse que a Petrobras ou alguma entidade nossa tomasse a frente, a Vale e outras empresas, para que nós evitássemos essa tabela também no Brasil. É a nossa opinião. Tá? Bom, também... guindaste sobre balsa, então nós vamos ter que fazer todas as verificações estruturais do convés, estabilidade, fixação do guindaste sobre a balsa, o plano de ancoragem, rebocadores, todos os estudos técnicos, e não vamos recomendar máquinas patoladas. De novo, mais uma vez então, eu excedi no tempo, vocês veem que eu não consigo planejar o tempo que eu vou falar, então nós vamos deixar algumas coisas para as próximas vezes. Espero que tenha sido de agrado de vocês. E vamos então voltar aqui ao nosso... Eu pus essa tela aqui de recurso para encerrar a palestra sem terminar, que voltando como é que a gente vai gerir o nosso risco. Então, nós vamos subcontratar? Então vamos subcontratar a empresa capacitada. Isso é importante. Que tenham pessoas capacitadas trabalhando para nós nessa empresa. Não adianta, a empresa pode ser a melhor do mundo. Botou uma pessoa inexperiente que não sabe, não adianta para nós. Nós temos que estar atentos para isso. Nós temos que planejar tudo em todas as fases, no maior detalhe possível. Executar todas as verificações técnicas necessárias. Nada a gente dizer, eu acho. Não. Tudo a gente tem que ter, nem que seja uma folhinha de papel, escrito, comprovado, assinado, verificado. Isso aqui é um documento. Ao fazer isso, nós vamos ver que a coisa não está boa. Quem põe no papel e escreve, ou um procedimento, ou uma memória de cálculo, mais simples que seja, sempre acaba concluindo se está bom, ou se está muito folgado, ou se não. Manutenção e treinamento dos operadores. Importantíssimo, manutenção preventiva e treinamento. Praticar sempre a boa prática da engenharia, não burlar a engenharia, não burlar a segurança das máquinas. Nós vamos ver tantos acidentes que a gente vai mostrar que o operador chaveia a segurança moderna das máquinas e acaba tendo problema de acidente justamente por fazer isso. Certificação, alguém verificando, externo, se possível, não envolvido emocionalmente, nem envolvido com custo. Para que a gente tenha uma decisão capacitada, nos nossos empreendimentos nós temos que ter acompanhamento capacitado. Os nossos gerentes, as pessoas que lidam com o assunto, têm que ser devidamente treinadas para que a gente tome decisões capacitadas e aí fazendo tudo que de melhor a engenharia pode nos dar, com a ajuda de Deus, com a intuição nossa, pedindo ajuda de todos os lados para que a gente encontre onde está errado. A questão sempre é a seguinte, você está fazendo uma operação, você fica perguntando onde está errado isso aqui, até você ter certeza de que você está com um bom planejamento seguro para a segurança de todos os envolvidos. Muito obrigado. Nós vamos continuar então no próximo módulo, daqui 15 dias, falando especificamente de embarque e o que tinha aqui, que eu não pude falar nessa apresentação, nós vamos falar no último módulo. Tá bom? Vamos entrar aqui para as perguntas. Que as perguntas já estão encerrando? É isso? Já foi encerrado, então, o tempo de perguntas.
Tá? Eu vou primeiro voltar a uma pergunta aqui do André Cordeiro, da Petrobras, sobre o problema do soquete tipo cunha. Eu fui pesquisar com o nosso pessoal de manutenção dos guindastes e realmente a solução soquete cunha, ela é comum em todos os guindastes antigos e nos modernos também. Todos os nossos guindastes têm essa solução. O que não pode ocorrer é a pessoa usar uma cunha de dimensão errada, que ela não atenda àquilo que ela vai trabalhar. Então esse é um problema muito facinho de resolver, mas no caso desse acidente que houve ali na Reduc, a gente vê que é uma máquina muito antiga e o pessoal adaptou uma peça, talvez por falta de encontrar no mercado, algum problema, o pessoal acabou adaptando uma peça que o tipo de acidente poderia ser muito pior. Bom, vamos começar com uma pergunta aqui do Renato Cardoso de Menezes. Algumas tabelas de carga já incluem o peso do moitão. As tabelas dos guindastes não têm o peso da lança incluso, pois os valores das tabelas são retirados experimentalmente com moitão e lança. Muito bem, Renato, está muito certo. Alguns guindastes, poucos, porque imagina assim, vamos imaginar, Renato, você compra uma máquina de 500 toneladas, tá? Mas ela vem com 3 jogos de moitão. Ela vem com um moitão que pesa 30, que é um moitão para 500, certo? Aí ele tem um moitão para 200, que é um moitão mais leve. E ele tem um moitãozinho, que é um moitãozinho de capacidade de 80 ou 70 toneladas, que é um moitão bem levinho. Por quê? Às vezes você vai botar essa máquina na configuração de lança máxima e com raio muito longe. Na verdade, você vai pegar uma máquina de 500, você vai pegar uma peça de 30 toneladas, mas num raio muito distante. O que você faz? Normalmente você não usa um bloco pesadão para fazer isso. Você tira o peso do bloco e usa um bloco levinho. Tá certo? Como existe essa possibilidade, todos os guindastes de grande porte têm isso. Como você pode escolher qual é o bloco que você vai usar, então o fabricante do guindaste não coloca o peso do bloco já dentro da tabela, ele põe fora, porque você vai escolher quantas pernas de cabo você vai trabalhar e qual é o moitão que você vai usar, entendeu? Por isso que os moitões dos blocos não estão embutidos na maioria dos guindastes. Foi bom você fazer a pergunta porque é bom esclarecer. Por exemplo, os guindastes alto mar, o peso do moitão já está embutido. Alguns guindastes telescópicos, o peso do moitão também já está embutido. Mas eu diria para você, na minha experiência, que é a minoria. Por isso que todo mundo tem que ler detalhadamente o manual de cada máquina, para saber essa resposta. O peso da lança está incluso sim, você está muito certo. Então, por que o moitão não estaria? Porque o cara não sabe qual moitão você vai usar. Por isso. Entendeu, Renato? Renato também, Cardoso de Menezes. Obrigado. Mais uma pergunta, Renato. Temos que ter cuidado com a diferença da tonelada métrica e outras toneladas americana e europeia? Sim, claro. Eu já falei sobre isso na palestra e tem um slide, mas não está dando tempo de dar o slide todo. Vocês vão ver, tem um slide ali que eu falo muito sobre isso. A nossa Manitowoc, por exemplo, 400, é uma máquina que o americano vende como sendo de 230 toneladas. Eu expliquei para vocês. Mas a maior carga que ela pega é 208, porque ele está em tonelada short ton. Só que o americano, quando fala short ton, ele não fala short ton, ele fala ton. Você não sabe. Então, muitas vezes, vamos dizer, a capacidade dos guindastes está em short ton, mas não está claro isso. Tá? Ou a peça pesa, o peso da peça que você está trabalhando está em short ton. Isso é muito comum. Na verdade, a peça é 10% mais leve. Você poderia estar trabalhando com um guindaste menor, mas não está bem informado. A gente tem que sempre perguntar qual é a tonelada. Metric ton, short ton. Tá? É assim que nós vamos diferenciar. Muito boa pergunta, viu? Mais uma pergunta do Renato. Toneladas. A palavra tonelada é derivada do inglês ton, certo? Um barril grande, pesado, usado para armazenar vinho ou cerveja. Uma tonelada era o peso de um barril cheio.
Atualmente, um TAN equivale a 210 galões imperiais, 252 galões americanos. Uma tonelada americana equivale a 2.000 libras, isso mesmo. E uma tonelada britânica equivale a 2.240 libras. A tonelada métrica, certo? Que é abreviada como tom, igual a massa igual a 1.000 kg, 2,2046 kg por libra. Isso mesmo, exatamente, Renato. Então, quando nós falamos, a tonelada britânica, imperial, ela é muito pouco usada em rigging, tá? Mesmo lá na Inglaterra. Normalmente a divergência que a gente tem encontrado maior é entre a metric ton e a short ton, que é a tonelada americana, tá? Com a metric ton, que é o que nós chamamos de tonelada. Muito bem, Renato. Obrigado pelas perguntas. Na verdade, não é nem uma pergunta, você está nos ajudando a esclarecer. Obrigado. Carlos Davi. Boa tarde, Carlos Davi. Primeiramente, boa tarde. Sou profissional da área logística e movimentação de carga da UTC e reconheço que a falta de profissionais qualificados tem levado as empresas a diminuir o fator de utilização do guindaste. O que podemos fazer para criar uma norma brasileira que regulamente nossa atividade? Fora palestras como a sua, o que poderíamos fazer para criarmos uma entidade que pudesse contribuir para formarmos profissionais de movimentação de carga? Parabéns pela iniciativa. Ô, Carlos, obrigado, viu, pela sua pergunta. Um abraço para todos aí no TC, um abraço para o Durval e para todos os nossos amigos aí. Veja bem, o que acontece? No exterior já existe hoje uma engenharia de rigging, ou seja, existe um engenheiro formado na faculdade, com uma pós-graduação em rigging, onde ele vai aprender mecânica, ele vai aprender todos esses tipos de assuntos que nós estamos falando, tá? A norma brasileira poderia abranger isso sim, mas uma norma de health and safety talvez fosse melhor, porque aí é uma norma de segurança. Na verdade é um misto, a gente tem trabalhado muitas vezes quem me chama para dar palestra nas obras, às vezes é o engenheiro de segurança, às vezes é a produção. Então, nos contratos mesmo, é um misto, o que nós estamos falando é de vidas humanas e de segurança da operação. Nós queremos ter critérios, a questão toda está, critérios que sejam ao mesmo tempo reconhecidamente seguros, tá certo? E que nos permitam, trabalhando com esses critérios, ir ao limite de certos coeficientes de segurança. Quanto mais você conhece e tem domínio, mais você pode avançar nos fatores de utilização. Vamos dizer, como eu falei, aquele içamento da Revap, da torre de propeno, nós trabalhamos a 95% daquele guindaste da Mamute. Tá certo? Nós poderíamos, no mar, ir trabalhar mais que 90%, porque a gente já está com um fator dinâmico conhecido, a gente já tem uma pesagem, a gente tem domínio do peso, a gente tem uma série de recursos para a gente saber o quanto de segurança a gente já tem embutido dentro da carga. Para que, então, o restante dos fatores de segurança são da incerteza. É como a gente trabalha no estado limite último, tanto no concreto como no aço. Ou seja, você põe os fatores de segurança na carga de projeto. E é isso que a norma Norma-Bodento te induz a fazer, porque você passa a embutir certa segurança como contingência de peso, skill factors, dynamic factors, uma série de fatores já na própria carga. Agora, o que nós poderíamos fazer... Eu acho que, vamos dizer, já conversei isso com o Durval, com o Márcio uma vez, eu acho talvez pela ABM, mas o ideal, eu digo, como nós todos temos um cliente aí de peso, a Petrobras ou a própria Vale, às vezes a Aracruz Celulose também tem critérios bem fortes. Os clientes e os usuários deveriam, vamos dizer, estabelecer algum tipo de norma. Não sei se é uma norma brasileira ou alguma certificação brasileira, ou adotar alguma norma estrangeira já na contratação, certo? Vamos dizer, nos próprios contratos dos clientes. Tá? Carlos Davi também. No que diz respeito às empresas independentes de certificação de projeto, quais são as empresas que estão qualificadas para atender nossa necessidade? Ou seja, possuem profissionais qualificados e com experiência em grandes projetos. Boa pergunta, Carlos. Isso aqui você está falando no Brasil ou no mundo? Você está falando no Brasil, não é? Vamos dizer. Em PRA1,
eu posso falar aqui com vocês, mas eu não fiquei nem um pouco feliz do Warrant Surveyor, que a seguradora que a Petrobras contratou, vamos dizer, a atuação do Warrant Surveyor, ela foi muito pobre. Ou seja, foi um Warrant Surveyor que verificou muito pouco o que nós fizemos, na minha opinião. Nós fizemos em PRA1 coisas assim muito inovadoras. Nas vigas da balsa, nós misturamos concreto confinado dentro de uma viga metálica e apoiando em apoios de neoprene, normalmente usados em pontes civis, misturando com cifestem. Nós fizemos assim alternativas de combinação de engenharia assim muito diversas. E eu vi que a sociedade, a Warrant Surveyor, questionou muito pouco aquilo que não existia nenhum professor de universidade que a gente consultou aqui no Brasil que soubesse me dizer como calculava aquele concreto confinado dentro das vigas. E nós fomos ver, fizemos e acabou. E fizemos uma mistura de tudo que a engenharia civil podia dar para a gente dar uma solução para entrar com aquele trem tipo de 1.500 toneladas em cima da balsa. E a balsa aguentar, o convés aguentar e o nosso cais também aguentar. Então, a Warrant Surveyor, ela pode ter até um certo nome, mas se ela for muito pobre, ela não entrar no mérito, vamos dizer. As empresas de certificação de projetos que a gente conhece aqui no Brasil, o que a gente faz? Nós mesmos treinamos, Carlos. A gente tem os nossos consultores, que a gente treina os consultores para fazer o que a gente quer. E às vezes a gente certifica internamente através dos nossos próprios consultores. Agora, é claro, aqui no Brasil, você contratar na Bodento, a DNV, a ABV, a Lloyds, a ABS, todos eles têm corpo técnico suficiente. A questão é que na hora de você contratar, se ele não tiver esse corpo técnico no Brasil, você colocar no contrato de que ele vai ter que mobilizar recursos externos. Aí, é claro, você vai ter que trabalhar em inglês, tá certo? Estamos dizendo que eu não posso responder mais pergunta nenhuma, certo? Então, deixa eu só... pergunta João Roberto Guti Moraes. Como é considerada na tabela a taxa de terreno admissível e compatível com a carga no estramento crítico? O João Roberto, esse assunto é muito importante, as pressões são altas, a gente calcula as pressões aplicadas pelo guindaste 100 metros, com metros, e faz a verificação do solo para isso. E ter recalques mínimos para dar tipo 1% de inclinação com esses recalques e calcular o solo à ruptura. Na verdade é um problema de geotecnia. Gente, infelizmente eu não falei aí, diria aí uns 70% do que eu gostaria de ter falado, mas eu espero que seja do agrado de vocês. Esse assunto é muito importante, vamos dizer, põe em risco a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo é o que viabiliza os grandes empreendimentos, seja aí do futuro do pré-sal, seja na refinaria, petroquímica, as grandes obras industriais do nosso país. Agora, vocês vão ver mais para frente que toda essa metodologia, normalmente a gente acaba aplicando nas grandes cargas e os grandes acidentes estão nas pequenas cargas. A questão é nós trazermos esses conceitos, esses cuidados dos grandes movimentações de carga para as médias e pequenas movimentações de carga. Eu peço que Deus nos proteja a todos vocês que trabalham com içamento, é uma operação sempre arriscada, vamos estar sempre ligado com o alto, pedir ajuda, a gente faz a nossa parte, mas vamos pedir ajuda lá para o alto, para nos proteger, principalmente para a gente ter a intuição de ver onde está errado, qual é a pessoa que não está entendendo o que você falou, qual é a pessoa que não está bem naquele lugar, a gente fazer um treinamento melhor, esclarecer, vamos dizer, vocês que gerenciam esse tipo de operação, a comunicação entre as pessoas é muito importante. Você está pensando uma coisa e a pessoa está entendendo outra porque você não está sabendo se comunicar. O que você está querendo dela. Bom, uma boa tarde para todos. Fiquem com Deus, eu espero que a gente se encontre daqui a 15 dias. Um abraço.